princípio Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Nesse mês, irmãos, de fevereiro, Deus colocou um tema muito especial em nosso coração, sobre nós buscarmos a alegria de Deus em nossas vidas. Todos sabem, tem sido grandemente notório, como nós temos vivido dias, como tem vivido gerações a cada vez mais, extremamente tristes, pessoas depressivas, desânimo que tem tomado nossos corações. A Bíblia nos ensina que a alegria é um fruto do Espírito Santo. Gálatas 5 diz que quando alguém está cheio do Espírito Santo, a alegria deve ser gerada em seu coração. E esse tema, algum tempo atrás nós já vimos preparando, sobre Jesus trazer essa cor e dar alegria para a nossa vida. Quando nós olhamos na palavra de Deus, nós vemos, por exemplo, Jesus ele usava várias expressões do dia a dia, ele usava várias situações do dia a dia para explicar o mundo espiritual. E todos nós aqui entendemos essa expressão. Quando a gente fala sobre dar cor a algo, nós estamos querendo dizer, trazer o que? Alegria e um ânimo para aquilo. Por isso nós estamos orando e nós cremos que Deus vai derramar, e Jesus vai trazer essa alegria ao nosso coração neste mês, em nome de Jesus, amém, irmãos? Não somente esse mês, esses dias, mas todos os dias da nossa vida, pois Jesus é aquele que dá cor à nossa vida. Vire para quem está lá e diga assim: Jesus é quem dá cor à sua vida. Fala para ele aí. E como eu dizia, esse tema nós já estávamos preparando um tempo atrás, eu estava orando para que Deus preparasse o momento certo, o mês certo. E algumas semanas atrás, durante o projeto de vida, eu preguei sobre alegria. E naquele dia eu compartilhei com a igreja algumas características minhas pessoais. E vários irmãos depois me procuraram, e eu vi como aquela mensagem repercutiu, como ela foi de encontro a muitos corações. Então nós sentimos de Deus que agora era o mês certo para aplicarmos esse tema. Irmãos, eu nasci na igreja. Desde pequeno meus pais já eram convertidos a Jesus. Quando eu tinha por volta de 8, 9 anos de idade, meus pais começaram esse ministério, começaram a implantar aqui a nossa igreja, a cerca de 2 quarteirões aqui perto, uma pequena garagem, com um pequeno grupo de pessoas. E eu convivi a minha infância, adolescência e juventude toda na igreja. Eu tenho uma característica pessoal de ser muito observador. É o meu jeito de ser. Observo demais, os detalhes demais. E desde pequeno, sempre nessa característica de observar, eu comecei a perceber um padrão. Eu percebia que as pessoas, elas vinham para a igreja e tinham suas vidas melhoradas. Aqueles que vinham enfermos eram curados. Aqueles que vinham destruídos eram restaurados. Aqueles que vinham sem esperança recebiam a esperança. Aqueles que vinham confusos começavam a receber a direção de Deus na sua vida. E é o que Deus também vai fazer na sua vida, em nome de Jesus. Então, mesmo já tão pequeno, eu comecei a perceber que melhor é estar com Jesus. Por isso, eu nunca tive aquele desejo pelas chamadas, uma expressão, coisas do mundo. Não tinha esse desejo, pois eu já percebi muito rápido que aquilo não era o melhor. Mas isso não quer dizer, irmãos, que eu não precise de Jesus. Todos nós precisamos de Jesus. E eu lembro que certa vez eu me perguntava qual é o meu testemunho. Qual é o meu testemunho? Porque às vezes a gente ouvia, né, testemunhos de pessoas, diziam: olha, a minha vida sem Jesus era desse jeito, a minha vida era assim, né? Às vezes tem pessoas que até têm uma alegria, né, na vida de Jesus, né? Porque antes eu era assim, eu matei uns 4, eu esquartejei um, né? Misericórdia, né, irmãos? Né? E aí eu falava assim: puxa vida, não, né? Até uma vez eu tive que chegar para o irmão e falar assim: irmão, pelo amor de Deus, para que você tenha mais saudade da sua vida sem Jesus, né? E eu olhava isso e eu falava assim: mas eu não tive isso. Eu não tive essa situação assim, antagônica, esses contrastes assim, de uma vida totalmente destruída sem Jesus. Então eu me perguntava: qual é o meu testemunho? Qual é o meu milagre? E depois dessa pregação, algumas semanas atrás, conversando com vários irmãos, eu comecei a perceber a grande necessidade
que nós temos de Jesus todos os dias na nossa vida. E eu compartilhei aquele dia que o maior milagre que eu tenho na minha vida é a alegria. A alegria é o meu grande milagre. Ser alegre é o meu grande testemunho. Eu lembro que uma vez uma pessoa chegou para mim e falou assim: eu nunca vi você sorrindo. E aquilo impactou muito forte meu coração. Eu nunca vou esquecer as palavras daquele dia. Então eu comecei a perceber, irmãos, que mesmo eu crescendo na igreja, eu preciso constantemente de Jesus na minha vida. Veja bem, todos nós recebemos uma maldita herança de Adão e Eva. Quando Adão e Eva pecaram lá no Jardim do Éden, o pecado ele foi introduzido na humanidade. Então todos nós nascemos pecadores. Todos nós precisamos da transformação de Jesus. O pecado, irmãos, ele vai crescendo dentro de nós se nós não vigiarmos. O pecado, ele é como uma ferrugem que está no metal. Já deixou um metal assim no tempo, e aquela ferrugem vai se alastrando. O pecado, da mesma forma, ele corrompe a gente, ele vai distorcendo o que Deus faz. Deus faz tudo lindo, bonito, Deus faz tudo perfeito e belo, mas o pecado destrói. E apesar de eu crescer na igreja, o pecado também está dentro de mim. E esse pecado, ele corrói, ele me corrompe, roubando a alegria no meu coração. Então, constantemente, eu tenho que estar aos pés de Jesus. E nessas últimas semanas eu comecei a refletir e comecei a pensar: quem seria o Daniel se não tivesse Jesus na vida dele? Quem eu seria? Como que seria a minha vida? Irmãos, e eu comecei a refletir sobre isso. Eu cheguei à conclusão que se eu não tivesse Jesus, eu seria alguém extremamente depressivo. Eu seria alguém que viveria a vida toda à base de remédios. Todos os dias eu preciso ir aos pés de Jesus e pedir que essa alegria seja gerada em meu coração. Esse é o meu maior milagre, a alegria na minha vida. Toda vez que você me ver nesse púlpito e me ver alegre, você pode apontar o dedo e dizer: ali tem um milagre do Senhor Jesus. O meu natural não é ser alegre, o meu natural é sempre encontrar defeitos, mas Jesus, ele entra em meu ser. Por isso, irmãos, que nesse mês, que nesse dia hoje, nós possamos voltar a ser apaixonados por Jesus. E eu comecei a perceber que eu preciso de Jesus todo momento na minha vida. Se eu tenho um vício, o meu vício se chama Jesus. Eu dependo dele. Que assim, irmão, Jesus seja em nossas vidas. Como Paulo disse em Filipenses capítulo 1, o Cristo, viver é Cristo, Cristo é o viver dentro de mim. Eu preciso de Jesus como o ar que eu respiro. Jesus, ele é a alma da minha alma, ele é a vida da minha vida, ele é a essência da minha essência. Eu amo Jesus e nós devemos amá-lo, que Jesus se torne a primeira palavra do nosso dia. Quando nós acordarmos, que o nome de Jesus seja declarado, que o nome de Jesus seja a última palavra. Sem Jesus eu morro, sem Jesus eu não vivo. Que esse Jesus, ele também possa encher teu coração, e que ele possa trazer esta alegria, que ele possa trazer a direção, que ele possa olhar você e começar a pintar uma grande obra na sua vida. Todos nós, irmãos, muitas vezes nós nos perguntamos: se Jesus me ama tanto, se ele tem tanto poder para me transformar, por que parece que ele não faz isso? Todos nós, irmãos, estamos em determinado ponto na nossa vida, e nós olhamos e pensamos: se Deus fizesse esse milagre, a minha vida seria totalmente diferente. Quantos aqui olham a sua vida e pensam: se eu tivesse aquele milagre, as coisas seriam diferentes? Todos nós. Então muitas vezes gera essa angústia na vida cristã, gera esse questionamento: se Jesus me ama, se Jesus tem o poder, por que afinal de contas ele não faz tão rápido? Veja bem, eu estou aqui nessa situação, nesse lugar, nesse momento que eu estou passando isso, e eu penso: olha, ali está o meu milagre, por que Jesus não me leva para lá? Por que Jesus não realiza logo aquilo que eu preciso? Veja bem, irmãos,
Jesus sim, Ele ama cada um de nós, amém? Ele é bom o tempo todo, e Ele está cuidando de cada detalhe da nossa vida, e Ele vai realizar esse milagre, Ele vai entregar aquilo que vai mudar a história da sua vida. Mas preste atenção, Ele também está interessado no trajeto. Ele não quer somente tirar da onde você está, te colocar num outro ponto. Ele está preocupado em transformar você. Ele não quer somente dar uma bênção, mas Ele quer fazer de você uma bênção. Ele não quer somente te dar um milagre, mas fazer de você um milagre. Ele está interessado em nos transformar, fazer esta obra. E a obra que Ele começa, Ele é fiel para terminar aquilo que Ele começa. E quando Deus faz algo, irmãos, Ele não faz nada pela metade. Ele sempre faz completo, Ele sempre faz por inteiro em nossas vidas. Mas por que é tão importante, pastor? Veja bem. Se Jesus simplesmente der aquilo que nós tanto queremos, mas nós não passarmos por uma transformação, olhe para cá, mais cedo e mais tarde, nós voltamos aonde nós estávamos. Uma pessoa, por exemplo, que está com uma crise financeira, o que ela sonha? Uma grande quantia de dinheiro. E ela pensa, se eu tiver esse dinheiro, eu pagarei as minhas dívidas, eu vou dar uma zerada na coisa. E ela chega onde ela queria, mas ela não aprendeu a administrar, ela não aprendeu a ter controle sobre as suas finanças, ela ainda é compulsiva. O que vai acontecer com essa pessoa? Mais cedo e mais tarde ela voltará para onde ela saiu. Às vezes o casamento está triste, o casamento está desanimado, alguém fala, não, agora vamos fazer isso aqui, vem aqui amorzinho, nós vamos fazer uma viagem, e viagem, viagem e tal, e depois que volta da viagem, é beijinho para cá, é alegria, é abraço. Mas eles não construíram, não transformaram. Mais cedo e mais tarde, aquele casamento volta para o mesmo lugar que estava. E muitos de nós temos tido essa sensação na nossa vida. Parece que a gente vai, mas a gente também acaba o quê? Volta. A gente vai, a gente volta. E isso tira todo o nosso ânimo, tira toda a nossa alegria. Nosso coração está constantemente frustrado, porque nós não vemos a nossa vida avançando. Um dia a palavra de Deus diz que Deus olhou este mundo, e a Bíblia diz que esse mundo, ele era vazio, ele era sem forma. Mas um dia Deus olhou para esse mundo e falou assim, eu não vou deixar isso desse jeito que está. Da mesma forma, Jesus te ama tanto, para deixar você do jeito que você está. Talvez alguns de nós entramos aqui hoje como aquele mundo, antes de Deus intervir, vazios. Quantos de nós estamos vazios de alegria, vazios de sonho, vazios de projetos? Quando alguém não tem sonho, irmãos, a vida não avança. Vazios de desejo de estar com a família. Quantos estão com a vida sem forma, desorganizada, sem um padrão? Mas da mesma forma que Deus olhou esse mundo e começou a intervir neste mundo, e começou a trabalhar neste mundo, Jesus trouxe cada um de nós aqui nessa noite, pois Ele é o mesmo Deus que fez este mundo, é o Deus que fez e está aqui para fazer nas nossas vidas. Mas a pergunta que fica é, eu vou deixar Ele fazer o trabalho dele? Eu vou deixar Ele me transformar? E usando hoje nosso tema desse mês, eu vou deixar Ele pintar a história da minha vida. Jesus, irmãos, é como um grande artista, um grande pintor. Nós somos como este quadro. Jesus está com o pincel na mão e Ele está pintando a nossa história. Quando nós olhamos para a natureza é uma das formas que revelam a Deus. Você sabia disso? Existem 3 formas que revelam a Deus: a Bíblia, Jesus e a natureza. Quando você lê a Bíblia, quando você olha para Jesus, você começa a conhecer quem Deus é, suas características, seus atributos, sua grandeza, seu poder de criatividade, seu amor, sua misericórdia, sua justiça. Mas além de nós conhecermos a Deus através da Bíblia, através de Jesus, nós também podemos conhecer através da natureza. Se você olhar a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, inúmeros textos estão sempre levando a gente a olhar a natureza. Olhai os animais, olhai as aves,
olhai as árvores. Por que a Bíblia diz, olhe para isso, olhe para essa natureza? Porque quando nós olhamos para ela, nós podemos ver esse Deus, grande artista da nossa vida. E nós olhamos esse Deus que é um Deus criativo, um Deus que olha os mínimos detalhes. Esse mesmo Deus que fez essa grande obra de arte, que é esse mundo que estamos vivendo, é o mesmo Deus que quer pintar a história da sua vida. Para que essa pintura aconteça, e a minha, irmãos, é terrível, isso aqui é o máximo que eu consigo. Se eu fosse pintar aqui, o meu único desenho seria o sol amarelo, a casinha. Tem alguns aí comigo que são assim, né? Seria o máximo que eu consegui, né? Eu fico até morrendo de vergonha que tem uns aqui. Hoje de manhã, né, eu só escrevi uma linha, fiz uma linha aqui, aí fizeram aqui um pássaro, fizeram uma árvore. Esse pessoal é demais, viu? Mas o meu é só isso aqui, viu? Mas Jesus é melhor. Quando o artista ele vai pegar e vai fazer esta obra de arte, a primeira coisa que ele tem que fazer é remover o plástico. Isso aqui veio embrulhado num plástico. Isso aqui estava cheio de pó. E o pessoal da equipe que preparou, agradeço, eles tiveram que remover. Para Jesus fazer a obra na sua vida, nesse trajeto de transformação, olhe para cá, haverá remoções que nós não vamos entender. Às vezes ele vai remover exatamente aquilo que nós mais precisávamos. Aqueles momentos chaves da vida onde eu precisava mais de saúde, ele removeu aquela saúde. Às vezes aqueles momentos que nós mais precisávamos daquela palavra de orientação do vô, da avó, da mãe. E talvez nós estamos aqui hoje pensando, se aquela pessoa estivesse viva, meu pai estivesse vivo, a minha mãe estivesse vivo, ele saberia o que falar para mim. Deus remove muitas vezes nossos recursos, Deus remove o nosso tempo, mas Ele é o artista, Ele sabe o que está fazendo. Às vezes esse artista, às vezes o nosso Deus não remove, mas Ele começa a acrescentar, como o pintor que vai pegando a tinta e vai passando e vai acrescentando. Às vezes Deus começa a acrescentar pessoas que te tiram do sério, pessoas que são extremamente irritantes. E tomara que não seja o seu irmãozinho do lado, viu? Para gerar você a paciência. Às vezes Deus coloca desafios na nossa vida que são nitidamente maiores do que nós podemos fazer. Nós olhamos para nós e falamos, eu não tenho a capacidade para isso, eu não tenho os atributos necessários para isso, eu não tenho as competências, habilidades. Deus, por que o Senhor colocou? E Deus vai dizer, ei meu filho, eu sei que você não tem. E eu coloquei exatamente para que você dependesse de mim todos os dias da sua vida. Esse artista está removendo, esse artista, ele está colocando, esse artista está fazendo essa obra, que por muitos momentos, nesse trajeto de ele transformar a nossa vida, vai simplesmente parecer um grande borrão de tinta. E nós olhamos aquilo que está acontecendo e começamos a nos perguntar, Deus, isso não faz sentido. Não faz sentido eu passar por isso. Deus, eu não estou conseguindo entender aonde o Senhor quer chegar. Deus, eu não consigo compreender o que o Senhor vai fazer. Mas o artista, irmãos, ele já tem o pensamento na mente dele. O quadro pode estar em branco, pode estar um monte de borrão, mas na mente dele já está tudo preparado. Deus manda dizer que já está tudo preparado espiritualmente, no mundo espiritual. O seu milagre, a sua restauração, ela já está pronta. Ele já colocou, pois Jeremias 29:11 diz, eis que tenho planos para vós, e planos de paz, e planos de prosperá-lo. Ele já está com tudo pronto. Você pode aplaudir ao Senhor. Talvez esteja sendo tão difícil para você entender, mas o Espírito Santo trouxe cada um de nós aqui nessa noite para dizer para nós, meu filho, não é para entender, é para confiar. Eu sei que parece um borrão, eu sei que você olha para isso e não fica pensando, o que vai sair disso aqui na minha vida? Mas Ele é o grande artista. E um grande artista sempre tem a obra-prima dele.
A obra-prima de um artista é a sua principal e a mais importante da obra que ele faz. E se Deus, esse grande artista, esse grande pintor, ele também tem feito uma obra-prima. A obra-prima, irmãos, do Senhor Jesus não é este mundo. E olha que se a gente olhar para a natureza, a gente fica encantado, não é verdade? O contraste das cores, a criatividade, as diferenças. E a gente pode olhar esse mundo e Deus manda dizer: olha, isso ainda não é a obra-prima. Nós podemos olhar uma outra criação de Deus, o povo de Israel. Que povo fascinante, inteligente, próspero. Você sabia que existem pouco mais de 20 milhões de judeus espalhados no mundo? 20 e poucos milhões. Só de brasileiros somos mais de 220. E mesmo esse povo tão pequeno, são extremamente inteligentes. Ganham ano após ano prêmios Nobel de inteligência, de inovação. Ricos, habilidade de comércio, uma cultura riquíssima, os ensinamentos. Mas até mesmo o povo de Israel ainda não é a obra-prima. Mas pastor, então quem é essa obra-prima? Põe um sorriso no teu rosto e vire para quem está lá e diga assim: é você. Fala para ele. Não, mas fale com mais força, diga para ele: é você. Eu, pastor, eu sou a obra-prima. Pastor, o senhor não sabe a minha história. O senhor está dizendo que eu sou a obra mais linda que Deus já fez. Pastor, o senhor não conhece. Se pudesse, já imaginamos um dia pegar esse projetor aqui e ligar na nossa cabeça? Ia queimar o negócio. Pastor, o senhor não sabe os pensamentos, o senhor não sabe a minha história, o senhor não sabe os erros que eu já cometi. Sim, irmãos, talvez eu não conheça, minha irmã, a sua história. Talvez eu não conheça o que você fez, mas eu sei o que você pode se tornar. E eu sei que se você deixar, Ele fará de você a obra-prima dEle. Você se tornará a obra-prima dEle, não pelo seu merecimento, não porque você tem habilidades. Mas sabe por que, igreja, nós podemos ser a obra-prima de Jesus? Por causa do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. O profeta Isaías, séculos antes de Jesus morrer na cruz, ele já colocou e ele profetizou e escreveu: quando Cristo estava na cruz, nele não havia beleza alguma. Quando Cristo, irmãos, morre na cruz por cada um de nós, Ele faz uma obra de substituição. Ele se faz pobre para que nós pudéssemos ser ricos. Ele é desprezado para que nós pudéssemos ser aceitos. Ele é humilhado para que nós pudéssemos ser honrados. Ele é rejeitado para que nós pudéssemos ser escolhidos. Ele leva nenhuma beleza, não há nada de formoso nele, para que você e eu nos tornemos a obra-prima dele. Deus, irmãos, está fazendo essa grande obra. E sim, essa é a verdade, você pode ser sim. Você não vai ser aquilo que sua mente fica falando. Você não será aquilo que talvez os teus pais na infância, sem a sabedoria de Deus, talvez profetizaram: você não vai dar nada certo, você é fruto de um acidente. Não, você é a obra-prima de Deus, e você nasceu no coração de Deus, e Ele é extremamente apaixonado por você. Ele levou toda a desgraça, Ele levou toda a maldição, não tinha beleza nele, para que eu possa ser a grande obra-prima dEle. Deixa Ele fazer a obra dEle. Grita para o seu irmão: deixa Ele fazer. Fala para Ele: deixa Ele fazer, irmãos. Ele está no controle. Eu vou repetir o que Deus manda dizer: Ele está no controle. Não desista do processo, o final vai valer a pena. E para que nós alcancemos isso, irmãos, nós temos que passar por uma libertação. E hoje é dia de libertação neste lugar. Existe um pensamento que tem travado a vida de muitas pessoas. Existe um paradigma, um conceito que tem impedido de muitas pessoas chegar a um nível maior. Elas começam a caminhada, Jesus começa a pintar e fazer essa obra na vida dela. Mas existe um pensamento que para isso,
que faz com que Jesus tenha que tirar a mão do pincel, que é o seguinte pensamento, que eu creio que Deus vai nos libertar nessa noite. Nós temos uma grande mania, irmãos, de associar, presta atenção nisso. Tudo dá certo, Deus está comigo. Tudo dá errado, Deus não está comigo. É só algumas coisas darem errado que a gente esperneia. É só algumas coisas não começarem a dar certo, nós já começamos a duvidar. Será que Deus está comigo? Nós fazemos uma associação, e essa associação é uma associação religiosa. A religiosidade, ela trabalha nesse princípio. É o conceito de religiosidade. Você está aqui embaixo, há uma divindade. Se eu agradar a divindade, ela vai me devolver coisas boas. Mas se eu desagradar a divindade, ela vai me devolver coisas ruins. Então, se eu estou vivendo coisas ruins, é porque a divindade não está feliz comigo. Se eu estou vivendo essas dificuldades, é porque Deus não está comigo. Enquanto essa nossa mente pensar assim, todos os processos de transformação de Deus serão interrompidos. Todo o trabalho de Deus será suspenso. E muitos de nós estávamos na mão de Jesus, e Jesus escrevendo e pintando a nossa história, pintando essa obra-prima, a sua arte em nós. Mas quando nós começamos a duvidar do amor dele, sim, porque há momentos que nós passamos por isso. Todos nós passamos. Mas é nesse momento que nós não podemos agir na carne, mas nós temos que agir no Espírito. Essa semana eu orava e falava: Deus, eu estou bravo contigo. Sim, eu fiquei bravo com Deus. Fala: Deus, o Senhor não podia ter permitido isso. Deus, o Senhor poderia ter evitado isso. E quando eu ali chorava, falava: Deus, por que o Senhor não evitou? Por que eu tenho que passar por isso? Não é justo, não é certo. Eu não fiz nada de errado para passar por isso. Por que o Senhor está permitindo? E eu disse essa palavra: Jesus, o Senhor poderia ter evitado. E naquela hora o Espírito Santo falou: sim, Daniel, eu poderia ter evitado e não evitei. Sim, eu poderia ter dado um jeito e você não passaria por isso. Mas da mesma forma que eu não evitei a sua luta, eu também não evitei a cruz. E eu escolhi ir até o final. E eu fui até o final daquela cruz. Jesus também poderia ter desistido da cruz. Ele não desistiu, por amor de cada um de nós. Nós precisamos, irmãos, entender que Ele sabe, Ele está pintando. Nunca saia das mãos dEle. Deixa Ele sempre pintar você. Que os nossos olhos sejam abertos e nós possamos eliminar esse padrão e entender que, pelo contrário, as adversidades são instrumentos de Deus para nos empurrar para mais perto do seu grande projeto. Se nós olharmos a vida de José, você lembra a vida de José do Egito? A vida de José é tragédia atrás tragédia. Um dia os irmãos querem matá-lo, depois vendem. De um dia ele é filhinho de papai, no bom e no melhor, no dia seguinte ele é um escravo. Levantam calúnias contra ele, injustiçado, vai para a cadeia por mentiras, inocente. Ficou anos ali naquela prisão, sem merecer aquilo, porque alguém levantou algo, falou mentiras sobre ele. Naquela cadeia ele pensa que está esquecido. Mas o faraó tem um sonho. E quando o faraó tem um sonho, alguém que passou por ele, conviveu alguns dias com ele na prisão, falou: eu conheço alguém que pode interpretar o teu sonho, faraó. José então é resgatado. Ele sai daquela prisão e se torna o governador do Egito. E Deus faz a grande obra na vida dele. Mas durante aquela grande trajeto, Deus fez linhas que ele não entendeu. Como eu sei que muitos aqui estão vivendo algo que não faz sentido. Mas Jesus manda dizer: deixa eu trabalhar na sua vida. E que de uma vez por todas nós possamos aumentar o nível da nossa vida. Muitos de nós, Deus te manda dizer, temos interrompido processos de Deus. Muitos de nós estávamos tão perto do milagre, mas nós não aceitamos a forma de Deus agir. E murmuramos, reclamamos, questionamos a Deus. Deus quer dar a nós nessa noite uma outra oportunidade, uma nova chance.
de nós não tirarmos as nossas vidas das mãos de Deus e deixar Ele, como esse grande artista, fazer essa grande obra na nossa vida. Feche os teus olhos, fale agora com o Senhor neste momento. Começa a falar com Deus agora. Coloque sua vida em ordem perante o Senhor agora. Comece a clamar a Deus. Talvez dizer: Senhor, eu não entendo, mas eu vou confiar em Ti. O Senhor manda dizer: sim, você é minha obra-prima. Sim, você vai ser aquilo que eu planejei para a sua vida. Comece a falar com Deus, comece a preparar o teu coração. Comece a deixar Jesus te transformar. Comece a renovar o teu amor por Jesus nessa noite. Deixe Ele ser o pintor da sua vida. Seja como essa tela. Deixa Ele fazer do jeito dEle. Deixa Ele pintar da forma dEle. Mas não saia das mãos dEle. Eu sei que não faz sentido nenhum. Talvez hoje é apenas um borrão. Você olha o que Deus está fazendo e não há motivos. Você não consegue encontrar: não, pastor, não consigo imaginar que algo saia de bom dessa situação. Mas Ele diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Você vai receber o suco de uva e o pão nesse momento. Nós vamos esperar que todos recebam para nós participarmos juntos. Mas não se distraia. Jesus faz um apelo para cada um de nós nessa manhã, nessa noite, dizendo: meu filho, deixa eu fazer a minha parte. Deixa eu fazer a minha obra na sua vida. Eu sei que parece apenas um borrão, mas no final você verá o que eu estava fazendo. Pode estar entregando. Redirecione a sua vida para Jesus. Comece a dizer: Jesus, eu preciso de Ti. Eu não quero mais interromper processos. Chega de parar. Chega de uma vida pela metade. Eu quero ir até o final, Senhor, como o Senhor foi naquela cruz. Se o Senhor venceu, eu também vencerei. Alabaxorecando, alabaxerê. Oh Senhor, nós Te adoramos. Se Ele conseguiu, você também vai conseguir. Receba essa palavra de Deus, você vai conseguir. O céu
Oh, aleluia, abra a sua boca. Oh, comece a buscar agora. Chame agora o Espírito Santo. Oh, Espírito Santo. Oh, labassore cama labaxere. Ele cada labassiri canda labaxere canda labaxere. Declare com toda a sua fé, expresse seu amor a Ele. Poderoso esse nome é. Tu és poderoso, Senhor. Mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é. Nome de Jesus. Ele está aqui. Fale em línguas agora. Comece a orar em línguas. Abra sua boca. Você que não é batizado, você receba agora o batismo com o Espírito Santo. Oh, abra sua boca. Vai glorificando. Vai glorificando. Oh, abra sua boca. Abra sua boca. Diga: Senhor, eu não vou sair das tuas mãos. Eu não vou sair, Senhor. Eu quero ver esse quadro pronto, Senhor. Eu quero ver, Senhor. Abra os teus olhos, olhe para cá. Deus me deu algumas bênçãos que Ele vai estar derramando neste mês de fevereiro, através dessas mensagens. Por isso, encoraje você a não faltar um domingo. A primeira ação que Deus vai fazer em nossas vidas neste mês vai ser a restauração do nosso amor por Jesus. Jesus vai se tornar a primeira palavra do meu dia. Você sabia que nós temos que orar pedindo que o amor por Jesus esteja em nosso coração? Nós temos que orar de Jesus: eu quero te amar, ponha o amor. Irmãos, olha como Jesus é maravilhoso. Ele faz tudo por nós, e até o amor por Ele coloca em nós. Que Jesus seja a essência da nossa vida. Só Ele, preste atenção, só Ele que pode eliminar essa raiz de pecado. Só Ele que pode gerar alegria na minha vida. Não há método, não há pensamento. Eu vou pensar positivo, agora eu vou começar a valorizar melhor as coisas que eu tenho. Eu começo a fazer, depois de 5 minutos eu estou triste de novo. Já estou triste de novo. Porque não é pelo pensamento, não é por uma forma de enxergar o mundo, é porque Ele está dentro de mim. Ele gera essa alegria dentro de mim. No culto da manhã, Deus me mostrou a segunda bênção que Ele vai derramar sobre nós. Preste atenção. E eu tive essa visão hoje de manhã. Quando o pintor está fazendo a sua obra de arte, quando ele está pintando, há momentos que ele assopra a pintura. Há momentos que ele assopra porque ele quer um determinado efeito, ou às vezes para acelerar a secagem daquela tinta. Nesse mês, eu quero orar para que você receba esse sopro de Deus na sua vida, como aquela brisa fresca naquele extremo dia de calor como nós estamos vivendo. Aquele sopro
que vai ser um afago de Deus. Você já recebeu um afago de Deus? Que é aquele sinal, aquela situação que Deus faz, simplesmente para dizer para você: ei, eu estou no controle. Feche teus olhos, Pai, dai-nos a sensibilidade, para que nós possamos enxergar o teu afago. Muitos de nós estamos no limite, Senhor. Muitos de nós está tão difícil de crer, entender que algo vai ser gerado. Muitos de nós só estamos enxergando borrões e borrões de tinta, Senhor. Muitos de nós estamos precisando receber um afago de Ti, Senhor. Nós não vivemos por sinais, mas algumas vezes o Senhor manda sinais, Senhor. Que esta vida receba um afago de Deus. Dá-lhe sensibilidade, ó Deus, para perceber. Você toma posse? Irmãos, eu já recebi tantos afagos de Deus. Às vezes um doce. Por que tem que ter comida na coisa, né? Um bolo. Quantas vezes eu acordei um dia pensando: que vontade de comer aquilo. E de repente, quando chegava a tarde, uma pessoa chegava assim: pastor, eu estava lá na minha casa. E Deus falou assim: ó, faça esse bolo para o pastor. E quando eu pegava aquilo, Deus dizia: ei, eu estou com você. Quantos querem receber um afago de Deus na sua vida? Mas ao mesmo tempo que Deus vai aumentar o nosso amor por Ele, ao mesmo tempo que Ele vai receber, nós vamos receber este afago dEle, esse sinal dEle, Ele também manda dizer: se prepare para receber grandes notícias. Você receberá grandes notícias nesse mês de fevereiro. Presentes de Deus para você. Notícias que você não imaginava, ou você teria até esquecido que elas poderiam um dia surgir. Se prepare, Deus vai derramar o amor dEle no nosso coração. Nós receberemos o afago e nós vamos estar orando por isso todos os domingos. Pai, derrama esse grande presente, Senhor. Libera, ó Deus, essa grande notícia, Senhor. Senhor Deus, ó Pai, nós queremos chegar até o final, Senhor. Nós queremos ver esse quadro pronto, Deus, ó Pai. Nós não vamos sair das Tuas mãos, nós não vamos tirar o pincel da Tua mão, Senhor. Continua fazendo a Tua obra em cada um de nós. Levante a sua partícula de pão, pois eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomando o pão e o cálice, disse: este é o meu corpo, que é partido em favor de vós. Fazei isto em memória de mim. Pai, nós consagramos este pão a Ti agora, Senhor. Que cada um dos meus irmãos e minhas irmãs participarem agora, Senhor. Que nós possamos lembrar aquilo que o Senhor fez por nós. O Senhor conseguiu, e nós vamos conseguir. Você vai conseguir, minha irmã. Eu sei que o processo não está sendo fácil, mas você vai conseguir. Ao participarmos da ceia, lembramos que o Senhor venceu e chegou até o final, e nós vamos chegar. Que essa partícula de pão, Deus, ó Pai, ao ser ingerida, se há alguma enfermidade, Deus, ó Pai, uma enfermidade ou dor nesse corpo, Senhor, eu declaro cura agora por completo em nome de Jesus. Não somente a enfermidade física, mas a emocional, a sentimental, Senhor. Cura esta vida agora, Deus, ó Pai, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Podeis participar. Segura o teu suco de uva. Semelhantemente, da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim, porque sempre que beberem e comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele volte. Ao participarmos da ceia, lembramos o que Ele fez, mas também o que Ele um dia ainda fará, quando voltará para nos buscar, e estaremos por toda a eternidade com Ele. Que estejamos prontos, igreja. Temos que ter sonhos e projetos como se Jesus voltasse daqui muitos anos, mas temos que estar prontos como se Ele viesse agora para nos buscar.
Pai, nós consagramos esse suco de uva diante de Ti agora. Lembramos o Teu sangue derramado naquela cruz, ó Senhor, por cada um de nós. O sangue que purifica, que liberta, que quebra toda maldição. Que Deus, ó Pai, que o Senhor possa nos avivar neste momento. Que seja, Pai, seja feita uma obra de avivamento em nossos corações agora, Senhor. É o que eu te peço, Deus, em nome de Jesus. E você vai trocar o cálice com o seu irmão nessa noite. Geralmente nós dizemos, somos um em Cristo Jesus. Você pode até dizer, mas quero que você diga algo diferente. Você está num processo de transformação, mas o seu irmão e a sua irmã do lado também está, tanto quanto você. Então vire para ele e troque o cálice e diga assim: tenha paciência comigo. Se você tem intimidade, diga assim para ele: porque eu estou tendo muita com você, viu? A pessoa quer ficar barata assim, é? Vamos dizer todos juntos: em tua memória, Senhor, até que tu voltes. Podeis participar. Levante as suas mãos, adore ao Senhor. Aliás, dê a mão para quem está do seu lado agora. Ore junto.